tudo para agravar a situação brasileira. Nós passamos 100 mil presos em 1985 para mais de 600 mil pessoas na cadeia hoje e temos mais insegurança do que no passado. E podemos ter a certeza que, se aumentarmos o número de presos, se aumentarmos a repressão sem atacar as causas, que às vezes a gente nem sabe quais são exatamente, podemos ser ignorantes a respeito, se nós avançarmos isso, só vamos gastar mais e mais dinheiro que vai sair da saúde, vai sair da educação e vai piorar a situação. Só lembraria um artigo de Antônio Góes, que saiu no Globo anteontem, que diz, eu transcrevi no Facebook, caso seja de interesse de vocês, que diz que um dos fatores que mais reduz a criminalidade é a educação. Cada ano a mais de educação no ensino médio reduz em alguns % a criminalidade. Então, vocês vejam, é um caminho totalmente diferente desse. Então, nós precisamos desse conhecimento. Precisamos desse conhecimento todo que foi adquirido nas ciências humanas, que, no caso particular da educação, é fabuloso. O Brasil, nos últimos 25 anos, desde Murilo Ringel, ministro de Itamar Franco, na pasta da educação, desde ele até, pelo menos, os ministros do próprio golpe, houve um empenho em melhorar a educação, em conhecer os hábitos, conhecer o que acontece, fazer descrição de problemas, fazer análise. Nós avançamos muito nisso. Avançamos também nos resultados. E agora, aparentemente, não teremos isso. Temos o primeiro governo em muitos anos que vê a educação como um perigo, como ameaça, e não como promessa, não como esperança. Este, um dos papéis importantes do livro como conhecimento científico. Nós estamos no momento em que o poder está nas mãos de pessoas muito despreparadas. E nós precisamos, diante disso, valorizar o conhecimento. E outro lado do conhecimento é esse conhecimento que passa pelos sentimentos. O que sabemos dos sentimentos de intensa mutação deles? Estão mudando os sentimentos, estão mudando as relações, estão mudando as formas de ser. Como vamos fazer para mudar tudo isso? Deixa de ser normal o que foi normal no passado. Deixa de ser aceite o que foi aceito. Quer dizer, aqui essa sala. Imagine 50 anos atrás. Primeiro, quase não teria mulher. Segundo, os homens estariam todos de terno. Terceiro, não estaríamos falando disso. Quarto, sei lá o que mais, que restaria. Né? Mas, quer dizer, nós tivemos mudanças tão radicais e outras mudanças vão ocorrer. Mas eu queria terminar, pelo menos, com uma nota mais auspiciosa, que é o seguinte. Se olhamos desde a proto-renascença, que eu vou datar meio arbitrariamente de 1200, o avanço das cidades em detrimento do poder dos nobres, nas cidades italianas, sobretudo, e também, por que não dizer, ao longo do Reno, chegando aos Países Baixos. Desde mais ou menos 1200, nós temos um avanço constante na busca do direito e na busca dos direitos. Esse avanço conhece estagnações, retrocessos, tudo. Enorme retrocesso, o nazismo, o fascismo, o stalinismo no século XX. Nós tivemos um significativo avanço de mais ou menos 1980 para cá. Queda das ditaduras comunistas, queda das ditaduras de direita latino-americanas e muitas outras coisas. Chegamos a um ponto em que praticamente metade da população mundial vive em regimes nos quais você tem o direito de voto, o direito de organização, o direito de livre expressão, o direito de escolha da sua religião e do seu parceiro amoroso. Então, nós avançamos muito nisso tudo e estamos vivendo o retrocesso. Abreviar o retrocesso está ao nosso alcance. Depende de nós. Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, mas é preciso. É absolutamente preciso abreviar o retrocesso. E um dos caminhos para isso é o conhecimento. E uma das vias excelentes para o conhecimento é o livro. Sintetizando, é isso. Então, agora nós temos um pequeno tempo de debate, né, Daura? Muito obrigado a todos pela atenção e vamos em frente. O microfone está à disposição.
Gente, aqui é o mundo do livro. Ninguém tem que ter medo. Coloque as perguntas. Por favor. A gente, na verdade, está recuperando o fôlego, né? Mas quem falou fui eu. Mas a gente ficou sem fôlego, Tá bom, tá bom. literalmente. Tá, você apresenta. Eu sou Cristina, jornalista, escritora. O meu foco são biografias, mini-biografias, enfim. Obrigada pela palestra. Num mundo em que a sociedade, nós estamos vivendo com crises de ansiedade, depressão, etc., está difícil parar para ler. Não estou falando por mim, claro. Mas eu sinto, nas conversas, que está difícil. As pessoas não estão lendo. Você vem e mostra essa bandeira maravilhosa do livro, que nós conhecemos, sabemos, iniciamos. Como fazer para despertar um pouco mais esse interesse pelo livro? Tá. Obrigada, Só Renato. Só. Pois essa é a grande questão. Vejam, o Haddad, como ministro, decidiu dar a cada biblioteca, a cada escola pública, são umas 150 no Brasil, uma biblioteca de qualidade. Algumas centenas de livros, seria o quê? Machado, Sérgio Buarque, Raiz do Brasil, etc. Os livros foram mandados. Primeiro obstáculo, aí uma corrida, um videogame de corrida de obstáculos. Chegam os livros, isso é fácil, é trivial. Mas, assim, primeiro obstáculo, tirar o livro da caixa de papelão. Não é óbvio. Não é nada óbvio. Porque quantas não são as escolas que nunca tiraram o computador da caixa? De medo de que ele estragasse, por não ter gente que sabia o que fazer. Então, primeiro obstáculo, você tem que jogar várias vezes até tirarem os livros da caixa. Colocar numa estante. Que tipo de estante? Temos estante? Não. Então, temos que reclamar à Secretaria Estadual que compre uma estante. Então, se possível, uma estante com vidro, chave e tudo mais. Terceiro problema. Esses livros a gente vai deixar ler, porque ler estraga. Complicado, né? Então, há esse risco. Eu conheci uma senadora, uma mulher fabulosa, Regina, senadora pelo PT do Piauí, ela era alfabetizadora. Então, quando eu estava no MEC, eu lembro de conversar com ela, ela dizia, ela alfabetizava e deixava os alunos arrebentarem os livros de alfabetização, cartilha. E, claro, havia gente que reclamava, não podia, tinha que ficar direitinho. Agora, vai pegar um menino de 7 anos, vai dizer, tem que ser muito cuidadoso, acaba estragando mesmo. E o livro, uma parte deles é essa. Então, você tem esse problema. O livro vai ser manuseado, vai ser gasto, vai ser, de alguma forma, danificado, talvez vá ser. Problema adicional. Quem vai cuidar da biblioteca? Tem que contratar um bibliotecário? Bom, uma biblioteca de escola, provavelmente ela fica aberta no recreio, que deve ser de 15 a 30 minutos, e fica aberta também na hora da entrada e saída de alunos. Então, ela vai abrir, digamos, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde. Cada vez 15 minutos, 20 minutos. Você vai contratar uma bibliotecária para atender nesses períodos? Ou duas, talvez, porque já passou de 8 horas de extensão? Quer dizer, se você resolve todos esses problemas, aí surge o problema final, que é o seguinte: como você vai ensinar os alunos a gostarem de ler? E aí é um dado importante que o Estadão publicou uns 2 anos atrás, que era que, pegando todos os professores da educação básica pública brasileira, a média de livros lidos no ano anterior era inferior a 2 per capita. É claro que nós não estamos falando dos professores de português. É claro que estamos falando de todos os professores. É claro que eu posso entender que uma pessoa possa ser um excelente professor de matemática, de química, sem ter aberto um livro no ano, embora eu ache que, como ser humano, ele vai perder alguma coisa. Mas vamos fazer esse desconto. O fato é que professores que leem pouco, como vão convencer alunos que leem pouco? Passa agora para o imaginário transmitido pela mídia. Vocês lembram, em alguma novela recente, eu sei que ninguém vê novela, mas todo mundo anda no corredor e pega algum pedaço de novela enquanto está no corredor, às vezes um capítulo inteiro. Então, mas vocês lembram de alguma novela recentemente em que alguém lesse um livro, valorizasse a da escola, alguma coisa assim? Não, mais provável. Tem que ir para a escola, vou ter uma prova, e você faz uma cara aborrecida. Eu disse isso para o Zé Roberto Marinho,
presidente da fundação, Roberto Marinho, mas que não é quem cuida da TV. Eu falei, olha, isso causa um desastre tremendo. Eu lembro uma novela em que o Tony Ramos era dono de uma livraria e recomendava de vez em quando um livro, uma novela de mais de 10 anos atrás. Alguém lembra o nome dessa novela? Oi? Gente, eu estou ouvindo mal. Laços de Família. Tá ótimo, gente. Estou ouvindo mal, tá ruim. Então, mas você vê, é muito raro. Uma vez a Marisa Lajolo, que é uma especialista em leitura, tudo, Marisa me mandou um e-mail contando, e até na época eu tinha uma coluna sobre TV no Estadão, eu coloquei essa história, de um programa em que havia um debate entre como usar um determinado recurso na escola, entre a biblioteca, fazer uma biblioteca, sendo que a bibliotecária é um personagem muito antipático, ou uma quadra de esporte. Você está perdida. Desde o começo está perdida. Cada programa desses mata vários professores, enfim, reduz o QI brasileiro, tudo mais. Então, nós temos uma sociedade em que a curiosidade, a vontade de ler são muito baixas. Um dos problemas sérios de professor, certamente, é a baixa curiosidade do aluno. O aluno não se coloca perguntas, não se coloca questões. Então, para chegar a um ponto tão simples, partindo de uma coisa que é um ovo de Colombo, você faz essas edições, que deixaram muitas editoras pequenas felizes, que surgiram editoras pequenas para editar os livros para o MEC, que fizeram belas edições, excelentes, tudo isso sucumbiu. Chegou a hora que não tinha mais dinheiro para comprar esses livros. Agora, o triste não é você chegar a uma hora que você não pode mais repor as bibliotecas. O triste mesmo é essas bibliotecas não serem lidas. E, para chegar a isso, eu peguei várias etapas. Quase todas elas são complicadas, são difíceis de resolver, inclusive a contratação de bibliotecária, porque você convencer que tem um funcionário, uma funcionária que pode dedicar 4 vezes do dia, 15 minutos, a fazer isso e colocar lá, isso não é tão simples assim. Mas, quer dizer, em tese, isso se resolve. Agora, o mais difícil mesmo é acostumar as crianças a lerem. Então, ainda mais se isso não é um hábito brasileiro. Veja, você compara, por exemplo, com a Europa. Falam que nós gastamos 6% do PIB, ou perto disso, em educação, a OCDE também. Tudo bem, só que nos países desenvolvidos da Europa, eles têm o quê? Tem 150 anos de alfabetização universal. Aqui no Brasil, tem gente, eu acredito que todo mundo é filho de pessoa alfabetizada, praticamente, hoje no Brasil. Mas quantos são o primeiro da família a terminar o ensino médio? O primeiro da família a fazer uma faculdade. Vizinhos meus de classe média, média, festejaram quando o primeiro da família entrou numa universidade pública. Sabe? Então, você tem uma situação toda que as coisas são tão precárias, tão novas, o repertório cultural, às vezes, é tão inexistente, e o problema é que isso tudo se repõe. E agora, essa valorização, especialmente do WhatsApp, que é a pior das redes sociais, a meu ver, porque é uma rede social que não é social, ela não é pública. Você não tem, inclusive, como verificar, se você quiser processar alguém por uma canalice no WhatsApp, só se uma pessoa que está no grupo tiver tido acesso fotografado, porque não tem maneira de você transpor como chamam, o criptografar disso. Então, é muito complicado. Na hora em que você tem gente confiando mais no WhatsApp do que no livro, complicado. Mas eu me estendi um pouco. Quem é próximo? Professor Renato, louvável esse interesse e investimento em colocar livro na escola, investimento altíssimo, né? Tem alguma possibilidade de fazer com que a criança goste de ler em casa? Que ele já vá para a escola? Como ter um investimento? Como pensar? Não sei se tem alguma coisa nesse sentido, de no lar, na família, haver uma coisa que a criança já tem um prazer de ler, não deixar isso na mão só da escola, da sociedade. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu não sei, mas eu suponho que a chave para isso, que o acesso à leitura muitas vezes seja mediado socialmente, ou pelo professor, ou pela família. Então, numa família em que as pessoas gostam de ler, eu acredito que seja mais possível os filhos gostarem de ler, mas não é óbvio, porque tem as mudanças generacionais. Meus 2 filhos, por exemplo, eles sempre gostaram muito mais de
de game do que de livro. Então, meu filho mais velho, agora, ele está lendo livros, porque ele tem um interesse social forte, preciso, está lendo muito. Mas ele lê muito mais as coisas que ele gosta, é muito focada a leitura dele. Literatura ele lê pouco. Então, isso não tem uma chave. Nós vivemos realmente uma crise da leitura. Agora, gostemos ou não, e aqui nós gostamos, mas gostemos ou não, sem o mundo da leitura, as pessoas ficam muito truncadas. Então, é preciso isso, e é preciso que isso seja prazeroso, que não basta a leitura ser obrigatória. A gente não pode pensar o livro a partir das bibliografias dos nossos cursos. Nós temos que pensar o livro a partir realmente do prazer que ele possa gerar. É isso que é a sustentação, não só do mercado editorial, mas da tradição milenar de escrita. Boa noite, meu nome é Joyce. Eu tenho 2 perguntas, mas uma é bem facinho. Mas o quê? Um é bem facinho. Uma é... Uma vez o senhor indicou um livro da Agatha Christie no seu Facebook, um livro de uns porquinhos, alguma coisa, e eu perdi o post. E queria muito saber que livro é esse para eu poder ir ler. É fácil, 5 porquinhos. 5 porquinhos. Ai, eu tinha decorado certo. Vou procurar. E a segunda pergunta é uma angústia que eu tenho, que a gente olha agora o poder e realmente vê que, além de pessoas despreparadas, são ignorantes ou são mentirosas, com tanto de coisa que a gente escuta hoje em dia e fica assim impressionado. Mas uma angústia que eu tenho é que, para além disso que já aconteceu, é algo que está acontecendo, que é a ignorância está indo parar nos livros, no sentido de que estão fazendo muitos livros com fake news e desmentindo várias coisas, né? Se a gente acreditar aí no Sócrates, no Platão, que há uma verdade, que nem tudo pode ser relativizado, tem muitos livros que a gente chega nas livrarias e é aquela coisa sensacionalista e com fake news e desmentindo a história, ou de repente agora o que o MEC aprova de brincadeira das pessoas, dos negros fujões indo para os quilombos, e o MEC aprova isso.